Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob. Criminalistas analisaram declarações de Flávio e Eduardo Bolsonaro após as novas informações sobre a tentativa golpista virem à tona. E detalhe, esses criminalistas apontaram que os filhos de Jair podem ter confessado parte importante aí das acusações e ter dado então um tiro no pé. E vamos falar aqui do Flávio também, que por conta daquela PEC das praias, da privatização das praias, um negócio inacreditável, que olha, eu vou falar a verdade para vocês, quando eu vi aquilo ali, eu falei, não, isso aqui não tem cabimento, isso aqui vai ser, o assunto vai ser deixado de lado, o projeto não vai para frente, daqui a pouco vamos esquecer disso. Aí saiu do assunto, esquecemos entre aspas, porém, segundo consta, está prestes a ser votado, nossa senhora. Vamos falar sobre tudo isso aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, nos dê essa força. Ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima. Se não gostar, faz parte. Joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, vai dizer que é uma matéria do Congresso em Foco, que procurou criminalistas para discutir a reação de Eduardo e Flávio Bolsonaro após os últimos acontecimentos envolvendo a investigação da Polícia Federal sobre a tentativa golpista. Quando eu vi a declaração, primeiro foi o Flávio, mais que depressa, mas pensar não é cometer crime, mais ou menos, eu vou trazer aqui literalmente. Depois veio o Eduardo na mesma linha, não, mas peraí, só pensaram, se pensa não é crime, como se fosse um negócio assim, eu expliquei aqui já. Da pessoa tá lá tomando banho, pensou em algo, sozinha, caladinha, não compartilhou com ninguém, não postou, não publicou, não fez documento, não chamou generais, não chamou comandantes, não articulou. Um pensamento solitário. É uma coisa. A outra coisa, o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Jair, é a família, meu Deus. A outra coisa é você pensar de forma compartilhada. É fazer uma minuta, fazer um documento, é você se reunir com pessoas, com comandantes das Forças Armadas, com generais, com pessoas influentes, chamar lá advogado, ministro, opa, e aí, ter núcleo jurídico, núcleo isso, núcleo aquilo. Isso não é só pensar. O que é isso? Mas, vai dizer que a matéria que formados em direito, o deputado Eduardo e o senador Flávio Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair, recorreram às redes sociais para defender publicamente o pai. O posicionamento deixa subentendido que eles reconhecem a existência de um plano para assassinar o presidente Lula, vice-Alckmin e o ministro Moraes. Na época, apenas eleitos, não tinham tomado posse ainda, no caso do Lula e do Alckmin. Os parlamentares afirmam, no entanto, que o planejamento da morte em si não caracteriza crime, conforme a legislação. Para criminalistas ouvidos pelo Congresso em Foco, essa estratégia de defesa é equivocada e pode ser um verdadeiro tiro no pé. Vamos lembrar o que disse o Flávio? Disse ele na época. Quer dizer que, segundo a imprensa, um grupo de 5 pessoas tinha um plano para matar autoridades. E na sequência eles criariam um gabinete de crise integrado por eles mesmos para dar ordens ao Brasil e todos cumpririam? Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa, é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, disse Flávio no X, antigo Twitter. A afirmação do senador também foi seguida pelo irmão Eduardo em outra publicação na qual disse: sem ato não há fato. Se a execução não começou, não há sequer falar em tentativa. Não há que sequer falar em tentativa. Então a narrativa que eles tentaram emplacar, já desmentimos várias e várias vezes aqui nesse canal, mas agora os advogados criminalistas procurados pela matéria dão uma verdadeira aula, uma explicação mais embasada aqui das razões dessas falas serem bobagens, sem nem pé nem cabeça aí. Aqui vai dizer o advogado Oderban Costa, que, de fato, a legislação vigente não define planejamento como delito em si. Ele ressalta, porém, que as acusações que recaem sobre o ex-presidente não são de um crime qualquer, mas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa. Então não é assim, não, eles pensaram só em matar. O assassinato do Lula, do Alckmin e do Moraes, vamos explicar aqui, era um meio para atingir e para colocar lá a questão do golpe de Estado. Então esse é um ponto, não era o assassinato em si
Não estou nem discutindo aqui a barbaridade disso. É só trazendo assim, que o assassinato era um meio para se chegar a outro fim. Abre aspas para o advogado. Os crimes que Bolsonaro cometeu, segundo os fatos, isso aqui é importante, segundo os fatos, não é segundo opinião, não é segundo narrativas, segundo disse-me disse, segundo os fatos apurados pela Polícia Federal, se eles forem verdadeiros, não são de homicídio. Bolsonaro e seus supostos comparsas teriam objetivado não simplesmente matar Lula, Alckmin e Moraes. Eles objetivaram derrubar o Estado Democrático de Direito mediante essas 3 mortes e outras ações que estão lá descritas. Para Oderban Costa, a moldura fática dada por Flávio Bolsonaro é equivocada, por não se tratar de homicídio por si só, mas por se tratar de uma estratégia como meio para um golpe de Estado. Conforme o relatório da Polícia Federal, Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional registrado no documento Punhal Verde e Amarelo e das ações clandestinas do grupo Copa 2022, onde o atentado contra Moraes foi discutido. Vamos ver aqui o que ele diz mais. Os 2 crimes que a PF imputou ao ex-presidente Bolsonaro, que são golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, são puníveis a partir da própria tentativa, conforme o Código Penal. Acrescenta o advogado. Na tentativa, o crime já está completo. Isso não foi uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e sim um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito perfeitamente consumado. E aqui então tem o pulo do gato, né? Um deles vê as declarações dos irmãos como uma confissão. Aqui vai trazer agora a fala do advogado Marco Aurélio de Carvalho, que disse: eu não sei se é estratégia, mas de qualquer forma eles confessaram, de fato, o planejamento. E vão ter implicações jurídicas. Se for uma estratégia, enfim, é uma estratégia ousada, polêmica e que me parece muito equivocada. Então é isso, pessoal. A gente vai ficar realmente atento, né, em relação a essas questões todas. Eles tentam se apegar a isso aqui, mas pode até colar com a tia do Zap, o tio do churrasco, o tio do pavê. Não sei se isso vai colar e eu torço para que não cole com quem vai julgá-los lá no STF, claro, mas antes o PGR agora tem que formalizar a denúncia, enfim, tem todo um rito para seguir e, claro, a gente tem que ficar bastante ligado nos próximos passos disso tudo. Bom, e quem aí se lembra da PEC das praias? Pois é, se você acha que ninguém fala mais no assunto, que não tem mais chance dela ir para frente, trago uma má notícia para vocês. O assunto esfriou, né, diante da opinião pública, mas nós temos aí ela avançando lá no Congresso. Aqui a matéria vai dizer que o senador Flávio Bolsonaro afirmou em entrevista à CNN nesta segunda, dia 2, que a PEC das praias pode aumentar a arrecadação de impostos pelo governo. Nossa senhora! Abre aspas. Eu acho que o governo está sendo burro de impedir ou de atrasar essa votação, porque vai aumentar a arrecadação da União, disse o parlamentar. O texto exclui um trecho da Constituição que diz que os terrenos de marinha são de propriedade da União. Com isso, fica permitida a transferência de propriedade desses terrenos para estados, municípios e entes privados. Abre aspas. Não estamos tratando ou tentando privatizar as praias ou tentando impedir o acesso de ninguém, defendeu Flávio. Gente, vamos lá. É que no Brasil é o seguinte, no Brasil a gente está acostumado aí, o pessoal vai pedagiar uma rodovia. Aí você fala, nossa, privatizou a rodovia. Aí vem o governador do estado, ou sei lá, quem é o responsável por essa aberração, e fala assim, não estamos privatizando não, é só uma concessão. Ok, se for pegar lá, quando você privatiza, você transfere, né, a posse, digamos assim, acabou. Tipo, privatizaram aí a Vale do Rio Doce, na época lá, né? Opa, acabou. A Vale agora é toda ela, né, de um dono, de acionista e tudo mais. Quando você faz a concessão de uma rodovia, por exemplo, 20, 30, quantos anos? Durante aquele período, ela está na mão de quem? Da iniciativa privada, que vai lá colocar o preço e tal, vai cobrar, e não mais do Estado. Então, se o termo é privatizado, ou uma concessão, ou não sei mais o que, igual um monte de coisa da Petrobras aí, né, que aí usam as palavras bonitas para tentar distrair o povo. Mas na prática, você, por um determinado período, no caso de rodovia, aquilo ali
né? Tá na mão de gente que quer ganhar dinheiro em cima daquilo, em cima do povo. Enquanto se estiver na mão do Estado, qual que é o papel do Estado? Opa, servir a população. Servir. Então passa uma estrada para uma empresa, ela quer lucrar. Se você privatiza uma empresa, ela quer lucrar. E um lucro cada vez maior, porque não tem concorrência. Não tem concorrência. Então é assim, é surreal. Agora é o fim da picada se for esse negócio de privatizar a praia ou o nome que quiser dar para isso. Eu sou contra, né? É inacreditável. Até quando vem coisa do Flávio Bolsonaro, olha, eu já sou contra quase que de imediato. Mas mesmo assim, do que eu já vi de discussão sobre o assunto, repito, sou contra. Agora, se no Congresso mudarem radicalmente e ficar um texto bom, aí eu vou ter que ver depois como é que vai estar lá, como é que vai ser aprovado, para vir aqui criticar e elogiar. Mas a princípio, né, não contem comigo para apoiar qualquer iniciativa nesse sentido, da forma como foi colocada aqui até então. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.